Continuando o estudo do direito processual civil, ainda em sua teoria geral na parte de história, vamos continuar falando sobre o impacto que o neoconstitucionalismo teve sobre o processo civil, que é chamado de neoprocessualismo. Lembrando que já falamos sobre os impactos realizados na teoria das fontes, acabamos também de falar sobre os impactos na teoria hermenêutica, e agora vamos abordar os impactos que o neoprocessualismo teve na relação entre o direito processual e o direito constitucional. Obviamente, tudo aquilo que falamos anteriormente já é parte do impacto que o direito constitucional teve sobre o direito processual. No entanto, com a ampliação da força normativa da Constituição Federal, que é deontológica, ou seja, aplicada ao dever ser, tornou a Constituição de aplicação direta e imediata, em sua maior parte. Dessa forma, a Constituição deve se amoldar ou adequar à realidade, havendo, portanto, a prevalência da Constituição real sobre a Constituição jurídica, trazendo um aperfeiçoamento da teoria dos direitos fundamentais, que obriga a aplicação do mínimo ético-legal em relação a esses direitos. Dessa forma, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem respeitar os direitos fundamentais, nas suas duas dimensões, tanto na dimensão objetiva, que orienta a produção do direito, que em regra é produzido pelo Legislativo, mas é controlado tanto pelo Judiciário, como por exemplo por meio da ADIM, que se encontra no artigo 102.1a da Constituição Federal, que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Ou ainda, outro exemplo, podemos citar o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição, que fala sobre o veto presidencial, que diz que após a conclusão da votação pela casa que foi realizado o projeto de lei, este deverá ser enviado ao presidente da República, que, aceitando, sancionará. No entanto, se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Dessa forma, existe um controle sobre a produção legislativa relacionada à Constituição Federal e aos direitos fundamentais. E eles ainda devem respeitar a dimensão subjetiva desses direitos, que instrumentalizam e tutelam essa dimensão objetiva, dando ferramentas para a execução da legislação. E aqui podemos citar vários exemplos, dentre os quais, por exemplo, o juiz natural. No entanto, estudaremos isso mais aprofundadamente à frente. Por fim, com o aperfeiçoamento da teoria dos direitos fundamentais, houve uma ampliação da jurisdição constitucional, fortalecendo a dimensão objetiva na aplicação desses direitos fundamentais, ampliando, por exemplo, os legitimados para a ADIM, criando mecanismos de intervenção direta para o questionamento de leis que não sejam constitucionais ou que estejam fora ou em dissonância da teoria dos direitos fundamentais, e criando novos instrumentos relacionados a isso. Observe que esses conceitos e esses instrumentos eles se interrelacionam. Dessa forma, concluímos o estudo do neoprocessualismo no CPC. No entanto, existem algumas críticas relacionadas a esse neoprocessualismo, principalmente ao neoconstitucionalismo brasileiro. E aqui eu falo brasileiro porque no exterior não existe tanta interferência do judiciário em relação aos outros poderes. E muitos doutrinadores já mudaram seu posicionamento em relação ao neoconstitucionalismo justamente por força dessas discrepâncias existentes. Quais seriam? A supervalorização das normas e princípios em relação às normas-regras, gerando muitas decisões contraditórias, ainda a supervalorização do judiciário em relação ao legislativo, trazendo uma desestabilização jurídica relevante para o país, e ainda a supervalorização da ponderação em relação à subsunção, trazendo uma desordem hermenêutica. Pois, no caso das normas-regras, é consenso de que a subsunção
é a melhor técnica hermenêutica. No entanto, a ponderação desestruturou a subsunção, tornando-a muitas vezes irrelevante, principalmente na aplicação judicial. Ora, a judicialização, que é um fato, ela existe e é inevitável diante da redemocratização, da constitucionalização e do controle de constitucionalidade. Isso é uma necessidade do Estado moderno e principalmente do Estado democrático de direito. No entanto, isso é diferente do ativismo judicial, que é uma atitude realizada pelo judiciário, que diz respeito à atuação judicial exacerbada que acontece por conta da inação de outros poderes, causando esse desequilíbrio entre os poderes. E observe que o desequilíbrio é tão grande que hoje, 2022, o poder que mais gasta dinheiro do Estado é o judicial. Portanto, observe, o poder ele não diminui ou se esvai, ele apenas troca de mãos. E o judiciário, na atual conjuntura, passou a mostrar isso de forma muito evidente.